com Leila Navarro essa semana aqui novamente no Café Corporativo, falando a respeito da Expo Osaka 2025, que teve como tema o futuro do ser humano. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria, seu patrimônio, nossa missão. Café Corporativo aqui no Canal 25, só que não é a reprise da semana passada, não. É outra Leila Navarro, com outro Aguinaldo aqui. Mais uma vez, seja bem-vinda, Leila. Obrigada por essa oportunidade de vir aqui contar tudo isso. Não, e eu que agradeço a oportunidade por você vir e fazer 2 programas comigo, né? Porque Legal. isso para mim é uma honra, é um privilégio. Leila, neste segundo programa, para quem não assistiu a semana passada, nós tivemos Leila Navarro aqui também falando a respeito de tudo aquilo que ela descobriu nessa última viagem dela para o Japão. Hoje ela vem contar um pouquinho sobre essa Expo em Osaka que ela esteve e que também descobriu uma série de novidades, né, Leila? Sim, porque isso é muito importante. A Expo é uma feira que acontece de 5 em 5 anos desde 1851. Isso é maravilhoso, onde todos os países do mundo vão para apresentar as suas inovações em relação à sustentabilidade, à educação, à ciência, ao como eles estão vendo o futuro, como é que eles estão caminhando. E eles mostraram os recursos que eles têm, as grandes descobertas que eles têm, e daí os países trocam. É assim, eu acho que é um overview, é como viajar no mundo sem sair do lugar. Quando eu estive em Dubai, na feira anterior, aconteceu uma coisa interessante, estourou a guerra da Rússia. E a Rússia tinha um pavilhão maravilhoso, eu tinha ido 3 vezes no pavilhão porque eu fiquei encantada. Eles falavam de neurociência de uma maneira tão maravilhosa, e estourou a guerra. E ninguém ficou chateado com a Rússia lá, porque lá a gente não estava falando com a Rússia, a gente estava falando com os russos. E uma coisa é a geopolítica, uma coisa é falar com um país, e outra coisa é falar com as pessoas, porque os humanos querem a mesma coisa. Gente, é tão maravilhoso essa experiência da feira, e eu acho que esse é o grande diferencial. E o Japão ele sempre teve uma tradição de colocar o ser humano em primeiro lugar, né? Tradição do japonês, valorizar o veterano, valorizar o idoso, não é verdade? Coisa que na nossa cultura ocidental parece que a pessoa vai ficando velha, ela vai ficando ultrapassada, que não é uma regra. E o Japão sempre teve essa ideia. Quando há 5, 6 anos atrás a gente falava a respeito de indústria 4.0, o Japão já falava em sociedade 5.0, né, Leila? Você percebeu isso lá dentro? Claramente, a feira não seria a mesma feira se tivesse acontecido em um outro país, e para esse tema e nesse momento. A feira já é mágica por ser uma união de todos os países e valorizar o ser humano, mas sendo no Japão, foi fantástico. Você falou isso, eu lembrei de um pavilhão, onde foi uma oferta do Japão mostrar o que eles estão desenvolvendo em termos de saúde. E nesse pavilhão tinha uma coisa muito interessante. Você entrava numa espécie de um metaverso para você se sentir como se você tivesse demência. E o objetivo de você viver como se você fosse demente era para você perceber com empatia o que um ser humano demente sente, porque tem muitos idosos e muitos idosos que ficam dementes. Isso mostrou lá no pavilhão, estava mostrando. Mas lá no Japão tem uma coisa que, imagina que coisa maravilhosa, é um restaurante que eles fazem uma vez por mês, eles trazem pessoas que têm idosos com demência, que eles vão atender, eles vão ser os garçons e vão atender. Então chama... o restaurante, no dia que acontece isso, uma vez por mês, chama assim, restaurante do pedido errado. Então, todo mundo que vai sabe que o pedido vai ser errado. Tolera, mas né? tudo bem, Tudo é bem. divertido. Então, você vê, tem imagens, é muito legal, porque você vê os idosos atendendo muito eles e as pessoas também se divertindo, Sim. porque nunca sabe o que vai chegar e você já vai com essa disponibilidade. E de repente, assim, a gente fica tão irritado, às vezes, quando alguém faz uma coisa errada. Então, que exercício, que coisa bonita. Então, Sim. o japonês tem esse olhar. Eu quero falar de alguns pavilhões. Então, como eu te falei, assim, tinha pavilhões e todos os países vão mostrar alguma coisa. E tudo que acontecia na feira está baseado, está sustentado nas ODS também, que é Objetivos de Desenvolvimento Social. Então, tudo é sustentável.
Então, todos os países sempre estavam ali mostrando a sua cultura, porque a cultura é a história. Por que a gente cria uma cultura? Porque você cria um medo, você cria uma necessidade, e você vai criando o quê? Aquela mitologia, aquele exercício, aquela dança, aquele tipo de comida. Até Forma como que a sociedade funciona, né, para aquele povo, não é mas verdade? é muito lindo. E daí, quando você vê as pessoas são diferentes, você respeita aquela diferença. Eu até postei um vídeo de uma dança com dragões, e os dragões representavam os medos que as pessoas tinham na época. E hoje eles fazem uma dança que fica que nem um fantoche, fica um ser humano dentro desse dragão, com uns rabos, que é uma coisa maravilhosa aquilo. E daí são um dragão de 7 cabeças, e daí vem o outro e corta a cabeça, o homem vencendo o dragão e tal. E quando você repete essa cultura, essa dança, você está repetindo o que tudo que nós estamos sentindo agora. São os nossos medos de novo que estão sendo representados ali e vivenciados ali. Então é interessante você ver como é uma história do ser humano que sente, que ela é muito mais interna do que externa. E a gente tem essa necessidade de externar isso. E isso é coisa de humano. A IA não consegue fazer isso. Isso aqui podia ser uma IA, pode ver isso e nem saber o que é. A gente dá sentido a isso. Dá sentido, dá até um sentido afetivo, inclusive, né? Porque então, nós temos afeto, inclusive com coisas, não é verdade? O que é a arte? A arte, às vezes, tem um borrão lá e o cara fala, não, isso aqui é porque veio... Representa, né? Isso é o que dá sentido na vida, é buscar esse sentido interno. Então, hoje, com essa futurofobia, esse medo do futuro, porque perde o quê? Perde a ilusão, perde o sonho, perde a utopia, perde você acreditar em alguma coisa, você significar alguma coisa. Quando você perde o significado das coisas, você perde tudo. Então quer dizer que a gente busca muito essa representatividade das coisas até para que a gente possa ter uma visão de mundo diferente. Lógico, porque olha, se você vai comer sem um ritual, você come de qualquer jeito, você é que nem um animal, que nem um cachorro. Agora, quando você vai comer e você está esperando a sua namorada, você põe uma mesa, você põe a taça, você põe a vela, você prepara aquela comida, esse ritual que você podia comer de qualquer jeito, mas nós somos humanos, é isso que faz a gente humano. É o ritual, é o significado, é o sentido que a gente dá para as coisas. E cada pessoa, cada cultura dá de um jeito. Agora, você destruir isso, você fala, não tem valor mais nenhum, não funciona mais. E daí já ficando tão automatizado, tão rápido, tão minimalista, tão não sei o quê, e vai perdendo todo esse valor. E lá se mostra isso. E cada país vai mostrar. Só para você ter uma ideia. A Palestina estava lá. A Palestina está praticamente destruída. Sim. E o pavilhão da Palestina estava lá. E o que o pavilhão da Palestina estava mostrando? A cultura. Eles mostraram como assim, nós temos identidade, nós existimos. Existe uma cultura, né? Nós temos história. Eu posso não ter território, mas eu tenho cultura, eu tenho povo. É maravilhoso, gente, te arrepia. Sim. Te arrepia, porque eles estavam gritando, era o grito deles. Com certeza. Você entrava naquele pavilhão da Palestina, que não tinha tecnologia nenhuma, mas estava ali mostrando toda a história deles, aquilo tocava. Deixa eu só falar o pavilhão da Ucrânia. Emocionante. A Ucrânia estava lá, numa situação que a Ucrânia está, você pensa, já te toca só de pensar. A Ucrânia estava lá num pavilhão, são pavilhões enormes, e muito simples, era uma venda. Em cada prateleira tinha um objeto, por exemplo, um estetoscópio, uma bola meio atrapalhada, um sapato de criança, uma bicicleta meia torta, tinha uma panela, tinha vários objetos. E em cada objeto tinha um QR Code, e daí, porque era uma venda. Daí você chegava lá com o seu celular, olhava no QR Code e estava escrito assim, não tem preço, não tem preço, não tem preço. Aquilo era uma obra de arte. Nem precisa explicar, porque a gente sente. Lá não é para entender, é para sentir. Mais um intervalinho aqui, vamos para o nosso primeiro intervalinho. Estou falando mais um intervalinho porque ela já teve aqui a semana passada, né? E vamos conhecer a dica de segurança do Valdemar Pellegrino e, enquanto isso, eu me recupero aqui das minhas emoções. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é a segurança coletiva em ruas com múltiplos condomínios. Diversos condomínios residenciais localizados em ruas sem saídas ou com acesso restrito têm se mobilizado para fortalecer a segurança da região por meio de ações coletivas de proteção. A iniciativa consiste na contratação conjunta de empresas especializadas e regulamentadas que atuam como vigilância motorizada e devidamente treinada. Quando uma barreira adicional de proteção
Antes mesmo da portaria individual de cada condomínio existe no local, a proteção é mais garantida. Esse modelo de vigilância, reconhecido como Operação Colmeia, estabelece um patrulhamento constante no trecho compartilhado da rua, onde os vigilantes acompanham o fluxo de veículos e monitoram as movimentações locais em tempo real, oferecendo respostas rápidas a qualquer situação suspeita. Essa ação colaborativa tem se mostrado eficaz na prevenção de delitos, inibição de invasões e aumento da sensação de segurança entre os moradores, ao criar um verdadeiro cinturão protetivo ao redor das residências envolvidas. A união entre os condomínios é o grande diferencial dessa operação. A segurança se faz com planejamento, parceria e responsabilidade. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje com a Leila Navarro, falando a respeito da Expo Osaka 2025, e ela começou a falar dos países, aí falou da Palestina, falou da Ucrânia, né? E a Ucrânia realmente me emociona mais em função de tudo isso que está acontecendo lá, né? Não que na Palestina não esteja, mas a Ucrânia, até pelo que você descreveu, aí, dos objetos, né? Dos objetos forte, realmente muito forte. E algum país ocidental, europeu, te chamou a atenção? Então, a França fez uma coisa muito bonita, ela fez assim, era um hino ao amor. Então, você entrava no pavilhão dela, tudo é muito, se usa muito da parte sensorial, os estímulos sensoriais. Então, tudo é muito sensorial. Então, é um lugar grande, com luz, com imagens, com holografias, com tudo que você imaginar de possível, porque hoje a tecnologia pode fazer isso, para poder estimular os seus sensores, para poder te fazer você sentir. E eles contam uma história do amor. E é muito interessante porque storytelling é uma palavra que faz a gente se sentir humano. Ver a história do outro, sentir o outro, a percepção da alegria, do sofrimento do outro, faz a gente sentir. A gente é capaz de amar pessoas que a gente nem conhece, e ali você consegue ver e vivenciar tudo isso. Quando você entra nesses pavilhões, eles não têm, ninguém fala nada para você. Os pavilhões não têm nem às vezes tradutores, nada. Eles organicamente, eles vão te induzindo por esses sensores e você vai acompanhando. E todo mundo, e o mais engraçado é que as pessoas não se falam, porque você está sentindo tanto que parece que você sente junto com todo mundo. Você sabe que a gente nem olha um para o outro e fala assim, você não tem nem esse tempo, porque você sente que você está sentindo com todo mundo. É impressionante. Isso me vai lembrar, a Panasonic fez um pavilhão, que você entra no pavilhão e você vai caminhando como todos esses, mas só que você ganha uma espécie de uma pedra, né? Um cristal. Tá. E daí você vai caminhando. E daí você entra num lugar, você vem para cá, você vem para lá, você sente toda essa sensação, mas é muito lindo, com coisas de cristais, coisa maravilhosa. Quando você chega no final, você entrega essa pedra e uma máquina te dá um QR Code, que é o retrato de você, quem é você. O que aconteceu? Todo lugar que você passou, sensores foram percebendo quem é você. Esses, como tinha essa aqui na sua mão, esses sensores acho que tem uma conexão, quer dizer, não é o cristal que percebe, são sensores que acho que mandam uma mensagem para cá, né? Porque você está com esse cristal. Quando você entrega o cristal fala quem você é. Mas o engraçado é que o cristal fala quem você é, ele percebe o seu calor, a sua textura, onde você chega perto, onde você se afasta, o que onde mais te você sorri. O que deixa, que te atrai ou não, né? Tem coisas que tem sons que você chega mais perto de um som. Sim, então, isso tudo, essa inteligência, porque nós estamos falando da inteligência de dados que a gente põe lá no computador. Nós estamos agora falando de uma outra inteligência, que é essa inteligência sensorial, que você está sendo lido o tempo inteiro sem perceber. Isso vai ser usado na medicina, vai ser usado na educação, vai ser usado em vendas, vai ser usado em um monte de coisas. É interessante a gente saber isso. E lá, a maioria dos pavilhões
trabalhavam com isso. E o Japão, Leila? O Japão é muito interessante. O Japão ele trabalha com cheio e com vazio, né? O Japão trabalha com o som e com o silêncio. O Japão é muito dessa percepção interior, desse sentir, né? Ele dá esse tempo, né, para as pessoas. Então, no Japão, você sentia praticamente, estava fazendo um cerimonial do chá o tempo inteiro, porque era uma coisa muito de toques e de condições, assim, que tem coisa, você vê, a dificuldade de você passar em palavras, na linguagem do LLM, na linguagem cognitiva, uma coisa que é tão sensorial. Sim, muito legal, Leila. Leila, o que o Brasil leva para o mundo? O Brasil levou uma coisa interessante. Ele fez no pavilhão dele tinha várias salas, como em todos os pavilhões, mas tinha uma sala que era uma obra de arte com sacos de lixo. E esses sacos de lixo mostravam assim, eles se insuflavam e desinsuflavam, mostrando algumas imagens da nossa realidade, de pessoas na praia, de pessoas dançando, de pessoas eles fazendo, às vezes brigando, eles roubando, enfim, mostrando cenas com esses sacos inflando e desinflando. Enfim, como eu te falei, é uma obra de arte. Você deve falar para mim, mas por que vamos levar lixo para lá? Vai levar plástico, vai levar lixo? Mas eu imagino o trabalho que deu para juntar todos aqueles sacos e para fazer aquele tipo de coisa e para poder passar essa mensagem de um reciclar, de um se cuidar, de um, sei lá, é tanta coisa que podia se passar ali, entendeu? E, como eu te falei, a arte, você não explica a arte, você sente a arte. Eu acho assim, me chamou a atenção, provoca, talvez a gente esperasse uma coisa mais natureza do Brasil, porque você não tinha outras salas que mostravam outras coisas do Brasil, umas artesanato, umas coisas legais, um artista plástico e tal lá, mas esse aqui foi o que pegou, me impactou mais. Uhum. Agora, eu não quero deixar de falar uma coisa para você. Lá na Expo tinha como se fosse 3 mandamentos. São 3 tópicos. Que, se a vida se resolvesse em 3 tópicos, está maravilhoso. O primeiro é o seguinte: você entender que a inteligência artificial, que agora vai vir a AGI, né, como eles dizem, estão caminhando para essa inteligência, que seria a superinteligência, é superior ao ser humano. Então, o ser humano foi descentralizado de ser o único que pensa na humanidade. Então, ele não é o dono da inteligência nem do conhecimento. Ele faz parte disso. Então, vamos tirar esse ego, vamos repensar. A segunda é o seguinte: ver a inteligência não como substituição, ver toda essa tecnologia como parceria, como alguma coisa que amplie o nosso poder de sustentabilidade, de decisão, de poder aprender mais, de fazer melhor, de ter um planeta melhor. Legal. E a terceira, que é a mais importante para mim, é ressignificar o que é ser profundamente humano. E eu saí de lá com essa mensagem, com essa vontade, com esse desejo e com essa busca, né, de voltar ao que é ser essencialmente humano, o que é ser profundamente humano. E eu acho que algumas coisas que eu contei aqui, eu acho que mostra o que é voltar a ser humano. Entendendo que ser humano é um ato de resistência, porque a tecnologia envolve a gente de um jeito que é muito mais fácil a gente virar, automatizar, ir para esse lado do que vir para o lado do humano. Então, pelo amor de Deus. Eu vou me inspirar no Marcelo Taz agora, quero te fazer uma pergunta. Fala. Quem é Leila Navarro depois dessa experiência? Eu acho que eu voltei para dentro de mim, sabe? Assim, eu acho assim que eu já tive dentro de mim numa época lá atrás, quando eu entrei no mundo corporativo, e assim, eu não era do mundo corporativo, então há 25 anos eu estou no mundo corporativo, e o mundo corporativo ele tem uma pressão muito grande. Resultado, isso e aquilo. Acho que por isso tem tanto burnout, porque você vai para fora, e a pessoa nem se sente, né? Então eu voltei para esse lugar. Eu até desenvolvi agora o que eu chamo de liderança presente. Em vez de falar presente, fala presente. De sentimento. De sentir antes de agir. Sim, porque, na realidade, o corpo sente antes de você perceber o que está acontecendo, antes de vir para a sua lógica, para o seu entendimento. Sensibilidade. Então, o nosso sentido, ele vem antes de tudo. Primeiro a gente sente, depois a gente pensa. A gente sente o cheiro, depois fala, esse cheiro é de alguma coisa. Mas você sentiu um cheiro, que você pode nem saber do que é. Mas depois é que ele vai buscar no nosso intelecto.
Então, o sentir vem antes de qualquer coisa, e nós esquecemos disso. Muito Nós bom. somos um GPS, nós podemos sentir um monte de coisa, prever um monte de coisa, perceber um monte de coisa, e a gente foi perdendo isso, e com tudo que está acontecendo agora, perdendo cada vez mais, perdendo até, às vezes, a capacidade de a gente pensar, porque a gente, antes de pensar, você já liga o chat, o que é isso, o que é aquilo? Você acorda de manhã, nem sabe se está frio ou está calor, já pergunta para a máquina, está calor ou está frio? Alexa, me diz aí. E daí você começa a não usar mais nada seu, para usar tudo que está favorecendo os seus sensores e a sua inteligência. Muito bom. É curioso, né? Ontem, domingo, nós estamos gravando isso aqui numa segunda-feira, né? E ontem, domingo, eu fiquei sem internet na minha casa durante o dia todo. Maravilhoso, né? Ao mesmo tempo, a gente fica perdido, não sabe o que fazer. O que eu fiz? Eu acabei saindo, fui para assistir um show, teve um show aqui em Jundiaí, fui assistir um show de rock, me diverti muito mais do que se eu tivesse ficado em casa, lá no meu celular, na minha TV, no meu tablet, né? Então a vida é assim. Leila, não vai embora ainda não, que tem um pouquinho mais ainda de Leila Navarro daqui a pouco no Café Corporativo. Enquanto isso, a gente vê aqui o comercial da Novo Conceito Consultoria. Até daqui a pouco. E se eu te dissesse que seu patrimônio pode estar em risco e que você pode estar pagando mais impostos do que deveria e não está se preocupando com o futuro da sua empresa e família? Com o método exclusivo NC3S, organizamos seu patrimônio com solidez, segurança e planejamos a sucessão. Com ele, você reduz impostos, protege seus bens e garante uma sucessão tranquila. Entre em contato com a Novo Conceito Consultoria e transforme desafios em soluções. Novo Conceito Consultoria. Seu patrimônio, nossa missão. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje, pela segunda semana seguida com Leila Navarro aqui na sua telinha. E te pergunto, Leila, de toda essa experiência que você viveu, nossa, Expo, Ásia, Japão, restaurante que tem robô, como que você vai usar tudo isso hoje na sua profissão aqui, trazendo isso para todos nós através das suas palestras, daquilo que você escreve, do que você faz? Então, você sabe que eu sou... que daqui 10 anos eu faço 82 anos, né? Eu acho legal de colocar isso. Eu lembro. E eu não comecei como palestrante, há 25 anos eu sou palestrante, mas eu vim da área de fisioterapia, eu sou fisioterapeuta, eu trabalhava muito com o corpo. E, na realidade, eu entrei nesse mercado por causa da LER, da lesão do esforço repetitivo, lembra? Uhum. Então, eu entrei e eu trabalhava com consciência corporal. O meu negócio era a pessoa estar dentro do corpo dela, porque o corpo ele se cura por si só. Aqui tem uma sabedoria maravilhosa, e esse era o meu trabalho. Eu trabalhava com a medicina integral. Eu não trabalhava com o cotovelo ou com o ombro, eu trabalhava com o ser humano. E gozando, porque tudo isso está me fazendo voltar nesse lugar. Então, depois desses 25 anos caminhando aqui, nessa coisa, tal, motivação, não sei o quê, não sei o que lá, eu estou começando a voltar aqui, juntar aquilo que eu tinha lá antes, com o que eu tenho, com o que eu aprendi aqui agora, até por causa que o burnout é um grande momento aqui agora. Né? O burnout, o que é? É você não escutar o corpo gritando. O corpo grita e a gente não escuta. Porque a gente está o quê? Está escutando o quê? O grito do resultado, o grito do que tem que fazer, do que tem que... E a gente esquece de perceber a gente mesmo. Então, eu criei um projeto que chama Liderança Presente. Seria liderança presente e liderança sensorial. Mas esse presente, eu separo ele de pré, tracinho sente, no sentido de que a gente tem que sentir antes de fazer, sentir antes de falar, sentir antes de qualquer coisa. Porque quando eu vi esse robozinho, que tem um monte de sensores, que nem a gente, eu falei, gente, já estão pondo tudo que a gente tem nele, e a gente perdeu. Então, a gente fica colocando os nossos dados num robô, né? A gente fica colocando todos os nossos sensores no outro robô, quer dizer, tudo que a gente tem, a gente colocou com inteligência em duas coisas e não percebeu o que a gente tem, né? Então, eu quero que a gente aproveite isso que está lá fora, essa tecnologia, e falar assim, gente, tudo isso eu tenho, como é que eu uso no que eu tenho, né? No que eu sou. Ela, muito obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. Eu queria até dizer uma coisa, que a gente fala muito do Hersey, né, que diz que a liderança é situacional. Na realidade, as ações da nossa vida são situacionais, né? Conforme o mundo caminha, o ser humano vai compensando de alguma outra maneira. Então, a vida nossa também é situacional. E a Leila, que tem 82 anos menos 10, ela percebe isso
mais do que qualquer outra pessoa. E parabéns aí pela pessoa que você é e muito obrigado mais uma vez por ter vindo ao café, tá? Enquanto isso, você fica em casa assistindo o Café Corporativo também pelo YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo. Afinal, a gente vem aqui para trazer conteúdo para você, conteúdo, sensibilidade, enfim, entretenimento, que o Café Corporativo é essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria. Seu patrimônio, nossa missão. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.